Programa A Propósito. Oferecimento Motocampo, Imobiliária Ebenezer, Aliança Utilidades, Sublime Estúdio Pilates, Distribuidora de Peças Rondonópolis e Alto Campo. Graça e paz, nós estamos começando mais um programa A Propósito e certamente Deus tem algo novo para nós. Ele quer vir de encontro à necessidade do teu coração, vir de encontro a essa situação que você está vivendo e Ele quer fazer com que você consiga ter dias prazerosos. Muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor nos impedem de nos sentirmos pessoas felizes. Mas com a presença do Espírito Santo, ele nos ensina a como viver. E é sobre isso que nós vamos falar. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como nós podemos entender que Deus nos ama exatamente como nós somos e que Ele quer apenas moldar algumas coisas no nosso caráter, mas a nossa personalidade, Ele se alegra em quem nós somos. Por isso, se você se interessou por esse tema, então fica ligadinho que daqui a pouco nós vamos vir com o momento da nossa palavra. E agora nós vamos para o quadro Quero Saber. É um momento em que as pessoas nos mandam as suas perguntas, elas nos contam o que elas estão enfrentando no dia a dia delas e elas pedem como elas devem lidar com essa situação por meio de uma obediência ao que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. E hoje nós recebemos duas mensagens de pessoas diferentes. E eu quero compartilhar com você aquilo que elas perguntaram, que talvez você esteja passando pela mesma situação ou uma situação parecida. E assim a sua dúvida também possa ser respondida por meio de um direcionamento da palavra de Deus. A primeira mensagem que nós recebemos vem de Arara, São Paulo, e é de um rapaz que ele diz assim: bom, eu estou em um relacionamento e eu gosto da minha namorada. Eu gosto de quando eu estou com ela, mas nos dias para eu ver ela, o meu coração fica apertado e eu fico sem vontade de ir vê-la. O que eu devo fazer? Como eu devo reagir? Eu devo largá-la? O que devo fazer? E o que a Bíblia nos diz é que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? Que o Espírito de Deus, aquele que habita em nós, ele, diante do Pai, ele roga por necessidades do nosso coração. E o que ele faz? Ele faz além do que a gente imagina, além do que a gente espera. Talvez o que você sinta emocionalmente seja a alegria de estar com essa pessoa, com a sua namorada. Mas talvez Deus saiba que ela não é a pessoa certa. Ou então, você tem que ter discernimento para saber se o seu coração ele está sendo moldado por Deus para que você possa ir de encontro à vontade do Senhor. Então, o Senhor está trabalhando em você para que esse sentimento não possa crescer, porque Ele sabe que essa não é a pessoa para você. Ou então, é o momento em que você e ela juntos cumprem um propósito em Deus. A vida de vocês juntos fará diferença para o reino do Senhor. E quando nós tentamos viver uma vida com propósito, nós temos que lidar com as afrontas do inimigo. E aí se levanta o inimigo para vir com situações de dúvida, de medo. Então você tem que ter discernimento e buscar de Deus saber se você, junto dessa pessoa, você vai glorificar a Deus. Se você, junto dessa pessoa, você tem se santificado, você tem crescido na presença de Deus. Porque é isso que Ele quer para você. Deus nunca vai querer que você se relacione com alguém que te afaste dEle. Por isso, busque sempre saber se essa pessoa está te aproximando de Deus ou não. É assim que você vai saber se ela é a pessoa certa que Deus quer que você se relacione. A outra pergunta vem da Bahia e é de uma moça. E ela diz assim: eu sou casada há 8 anos e casei novinha na época. Na verdade, eu era imatura.
Eu achava que eu sentia amor, mas na verdade era apenas uma paixão de adolescente. E hoje eu sofro em um casamento falido, onde não existe amor. Eu vivo oprimida a maior parte dos meus dias. A minha vida está estagnada, pois a pessoa com a qual eu casei é um ser acomodado e avarento, e nem caminha na mesma direção que eu. Eu sou evangélica desde 2006 e ele nunca me acompanhou na igreja. E eu quero pôr fim nesse relacionamento, mas eu não sei como. Eu sou infeliz e já tentei até tirar a minha vida por conta dessa situação. E o que eu devo fazer? Bom, essa resposta ela tem que estar sempre embasada na palavra de Deus. E talvez você esteja lidando com um relacionamento assim também, que você se sente infeliz por ter feito uma escolha errada. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Que o casamento, ele é único. Deus, ele abomina o divórcio. Na Bíblia diz que o divórcio, ele é permitido apenas quando há traição ou quando há morte, e então a pessoa viúva se casa novamente. Mas fora disso, Deus não dá opções para o homem ou para a mulher se divorciar e negociar essa aliança. Por quê? Porque quando você estabelece uma aliança com uma pessoa diante do altar de Deus, você se torna uma só carne com ela. Então, consequências das atitudes do outro, os dois irão sofrer. E é isso que está acontecendo com essa moça lá da Bahia, que ela nos mandou a pergunta. Ela está sendo triste e infeliz, porque ela conhece a palavra de Deus, mas o marido dela não conhece. E o que a palavra do Senhor nos diz? Que a mulher, ela consegue ganhar o marido dela no silêncio. A mulher, consegue ganhar o marido dela orando. Então, é tempo de você fechar a sua boca aos ouvidos dele e abrir a sua boca a Deus. Sabe, situações corriqueiras do seu dia a dia, sabe o que você tem que fazer? Às vezes, quando você está sentado, almoçando um dia com ele e aquele clima começa a ficar pesado, sabe o que você faz? Em vez de você discutir com ele, discuta com Deus. Porque Deus é aquele capaz de mudar lá dentro do coração dele. Deus é que vai convencer ele. As suas palavras, elas não vão conseguir convencer ele de nada. Mas as palavras de Deus são capazes de convencê-lo a mudá-lo, a tratar você como você quer. E é tempo de você se alegrar com aquilo que você tem hoje, com a presença de Deus. Sabe, que você pare de depender dele, do seu marido, e passe a depender de Deus. Porque o que você tem que saber é que você não pode buscar alguém para te amar. Porque o verdadeiro amor que supre as nossas carências só está em Deus. Deus é capaz de suprir todas as suas carências. E quando você deposita todas as suas carências em pessoas, elas nos frustram. Por isso que Deus nos ensina a nos deixar ser amados por Ele. Ele é capaz de curar o nosso coração, as nossas necessidades, de nos fazer feliz. Então, não coloque as suas expectativas em pessoas, coloque em Deus. Coloque as suas expectativas de que Deus é capaz de te fazer feliz e coloque as suas expectativas de que Deus é capaz de transformar o coração do seu marido. Agora nós vamos assistir a um vídeo do nosso canal no YouTube. Você já conhece ele? Se não, acesse depois no YouTube nosso canal A Propósito, para que você possa assistir tanto a esse vídeo como a outros vídeos que nós temos lá. Esse que nós vamos passar hoje chama-se Girassol e é uma introdução para a palavra de hoje. A propósito, como entender o amor de Deus por você? Como Deus realmente vê você? Saiba que assim como você olha para essa semente e logo vê aquilo que ela pode se tornar, assim é o Senhor. Quando Ele olha para você, Ele não vê aquilo que você é hoje, mas Ele vê aquilo que você pode se tornar amanhã. E um agricultor,
ele cultiva, ele cuida, ele aduba, ele rega uma semente, sabendo o que ela vai se tornar. E o seu Deus, o seu Criador, o seu Pai, ele sabe qual é o seu potencial. E por isso ele está cultivando você, ele está cuidando de você, ele está te capacitando. E a semente do girassol, ela entendeu, ela descobriu o segredo do crescimento. O crescimento dela está dependendo da luz do sol. Por isso que um girassol se volta para o sol, porque é do sol que vem o crescimento dele. E que você possa entender que o seu crescimento vem da luz do Senhor. Pois, como está escrito, o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o seu potencial. A palavra de hoje, ela está totalmente ligada a esse vídeo que nós acabamos de assistir, sobre os potenciais que Deus vê em nós, o como Ele nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não nos deixa do jeito que nós estamos. E o Senhor, Ele é zeloso conosco. E eu gosto de uma história que fala muito comigo e que certamente vai falar ao teu coração, que é a respeito de um rei. Um rei um dia estava em seu palácio e ele estava pensativo, porque o coração dele estava totalmente apaixonado por uma criada, uma empregada do seu reino, do seu palácio. E ele não conseguia esquecer ela. Por mais que ele tentasse, ele pensava, eu posso ter outras mulheres aqui do palácio, mas não tem como. Eu estou apaixonado pelaquela criada, por aquela humilde mulher. E ele não sabia como declarar o seu amor a ela. E a questão é que ele sabia que ele era um homem muito temido. Ou seja, qualquer ordem dele causava medo e temor em todos. E todos o obedeciam por respeito e por muitas vezes medo. E aí ele começou a imaginar que se ele chegasse até aquela moça com os cavalos dele, com todo o resplendor do trono dele e dissesse, moça, eu quero que você seja minha esposa, ela certamente aceitaria por medo, por afronta de ser castigada em não obedecer. Mas o que ele queria mesmo é que ela o amasse de verdade. Será que se ele chegasse até ela e falasse que a amava, ela iria corresponder com um amor sincero ou seria um amor de medo, um amor de temor ou até mesmo apenas de respeito? Esse era o grande dilema que aquele rei enfrentava. E então, depois dele pensar muito, ele decidiu o que ele ia fazer. Em um dia, ele acordou, ele abandonou aquele caráter que todos conheciam a respeito dele, de que ele era o rei. E se vestiu como um mendigo, colocou um casaco bem surrado, uma roupa bem humilde, descalço, e ele foi se aproximando da casa daquela moça. Uma casa humilde em um vilarejo bem simples de sua cidade e do seu reino. E então ele chegou até ela, querendo receber um amor sincero, sem interesses, sem medo e sem afronta. E dessa forma, ele poderia ter certeza de que o amor que ela sentiria por ele seria sincero. Sabe por que eu contei essa história? Porque existe um rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que abandonou o trono dele para conquistar eu e você. Esse rei se chama Jesus Cristo. Ele vivia lá no céu, no trono dele, à direita do Pai. E ele reinava sobre tudo e sobre todos. Mas um dia ele viu você, ele viu eu e se apaixonou. E decidiu que ele queria nos conquistar. E aí ele decidiu abrir mão do trono dele. E se fez como homem, como carnal. Ele veio aqui nessa terra e decidiu humilhar-se, ter a morte, uma morte de cruz, para que ele pudesse conquistar o meu coração e o seu coração, não por interesse, não por medo, não por autoridade, mas por amor.
por sincero amor. Isso é que ele desejou quando ele veio aqui na terra. Ele desejou ser amado por você. Ele desejou ser amada por mim, sem nenhum interesse, sem nenhum medo. E é por isso que ele veio aqui na terra, porque ele sabia o valor que você tinha. Ele sabia o quanto você era importante para ele e o quanto ele estava apaixonado por você. E até hoje, esse Deus é apaixonado por você. Você sabia que ele ama você exatamente do jeito que você é? Talvez você ache que a sua personalidade desagrade a Deus. Mas eu quero dizer para você que foi Ele que te fez. E Ele é que sabe exatamente quais são as marcas da sua personalidade. O que você gosta, o jeito como você lida com as situações. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. E mesmo assim, Ele sorri diante da sua vida. O que você tem que entender é que quando você começar esse novo relacionamento com Deus, Ele nunca vai querer mudar a sua personalidade. Ele te ama do jeito que você é. O que Ele vai querer mudar é o seu caráter. Sabe o que é caráter? No dicionário, diz que caráter é aquilo que fere a moral do homem. É quando uma pessoa é honesta ou desonesta, quando a pessoa é uma pessoa mentirosa ou verdadeira, quando alguém é falso, ou quando alguém é arrogante ou simpático. Isso são marcas do caráter. E Deus, Ele quer mudar apenas o seu caráter para que todos possam ver que você se relaciona com Ele. Em um relacionamento, as pessoas, por convivência, elas acabam por se parecer uma com as outras. Quando um homem e uma mulher, eles se casam, depois de algum tempo, as pessoas começam a dizer: você está se parecendo com o fulano, você está se parecendo com a fulana. Por quê? Porque isso é marca da convivência. E na sua convivência com Deus, Ele quer que você seja parecido com Ele. Por isso que Ele não quer mudar a sua personalidade, Ele quer mudar o seu caráter. Porque é isso que as pessoas vão ver em você. Personalidade tem a ver com gosto. Tem pessoas que gostam de usar mais roupas brancas, outras gostam de usar roupas escuras. Tem pessoas que gostam de praia, tem outras pessoas que gostam do campo. Isso é personalidade. E isso Ele nunca vai mudar em você, porque você é exatamente do jeito que Deus gosta. Então eu quero orar por você. Amém? Senhor Jesus, eu quero te apresentar essa pessoa que está assistindo este programa. E eu quero dizer, Espírito Santo, que o Senhor possa dar certeza a ela de que o Senhor a ama. Deus, faça com que ela se sinta amada, faça com que essa pessoa entenda que ela é exatamente do jeito que o Senhor a criou, que ela não se sinta rejeitada ou rejeitado, Senhor, que ele possa ter a certeza de que o Senhor é importante na vida dele e que isso é que basta, que a sua opinião a respeito de quem ele é ou quem ela é a que basta. Espírito Santo, sonda o coração desta vida, que ela possa receber um bálsamo, um renovo de que ela é perfeita, ele é perfeito aos teus olhos, Senhor Deus, que ninguém e nada possa roubar a certeza de que ela e ele pode ser uma pessoa feliz, exatamente do jeito que ele ou ela é hoje. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Que você possa sim ter recebido esse renovo de Deus. E você que está assistindo o programa pela primeira vez e sente que precisa ter uma aliança com Deus, sente que precisa estar mais ligado a Deus, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. Sabe o que é entregar a sua vida a Jesus? É deixar Ele assumir o controle de tudo. É dar permissão para Ele te abençoar. Dar permissão para Ele dizer o que no seu caráter não agrada a Ele. Porque Ele só quer mudar o seu caráter, a sua personalidade não. Então, que você possa repetir essa oração. Falar com a sua boca que você quer fazer uma aliança com Deus. Isso é o primeiro passo que você tem que fazer. Porque é como se você fizesse um convite para Deus para entrar na sua vida. Deus, Ele é gentil. Ele nunca vai chegar sem você convidá-lo. Por isso, eu quero te instruir agora a repetir essa oração. Diga assim na sua casa:
Senhor Deus, eu sinto no meu coração que eu preciso estar mais ligado a Ti. E eu venho aqui confessar que você, Jesus, é o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje eu entendi que o Senhor me ama e eu quero ser amado ou amada por Ti. Por isso, Espírito Santo, eu quero pedir que você faça morada no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida e faça com que eu seja parte da família celestial. Eu quero te servir, eu quero te agradar e eu quero viver do jeito como o Senhor me direcionar. E assim eu declaro que amo o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que decidiu fazer isso, pode ter certeza que a cada dia, quando você se levantar, abrir os teus olhos, você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir que Ele realmente está cuidando de tudo. Então que Deus te abençoe e prepare momentos únicos e especiais na comunhão com Ele, em intimidade com Ele, e você possa se parecer mais ainda com Ele. Deus te abençoe e até o próximo programa. Programa A Propósito. Oferecimento Motocampo, Imobiliária Ebenezer, Aliança Utilidades, Sublime Estúdio Pilates, Distribuidora de Peças Rondonópolis e Alto Campo.